Não sei. Ok. Deixa eu ver quem mais entrou aqui. Andriele, André, Jade, Lara, Mariana, Michele, Rayana, Taylor e Thaisa. Ok. Então. Teacher, ainda não posso chegar pela janela. Mas depois eu jogo. É. E eu já dou aula no Júlio Grau faz 7 anos, vai fazer 7 anos agora esse ano, se a gente contar 2020 não conta, né? Então, desde 2014. Mas antes disso, eu dei aula em cursinho por 10 anos, eu dou aula já faz vai fazer 20 anos. E então, desde 2004, 2024 faz 10 anos. E eu sou formada em letras na URGS, tá? Fiz o concurso para professora, aí comecei, estava dando aula em cursinho, daí meu marido na época disse, vamos fazer o concurso. Eu disse, não quero dar aula para 30, eu dava aula só para 6, 7, 10, mas aí encarei o desafio e desde então eu tô aqui e adoro tudo que eu faço, né? Mas, claro, tem as questões salariais, que não são as melhores, né? Mas a gente vai dando um jeito, ok? O que mais? I'm 43 years old, né? 43, ok? Eu tenho um boy de 6 years old, né? E estou fazendo as atividades da escola dele aqui também, um stepson, que é enteado, stepson, step, é tudo que é emprestado na nossa família, né? Stepmother é madrasta, stepfather é padrasto, stepdaughter, daughter, né? Se escreve daughter, mas a gente fala daughter. Stepdaughter é enteada, né? E são os meus enteados. Um tem 12 years old e o outro tem 9 years old, ok? 9 years old. Hi, Bernardo. Hi, everybody. Isabelle está chegando. Oi, Sora. Hi, Isabelle. Hi, Daniel. Então, eu estava falando quem é que eu sou aqui, para quem não me conhece, né? Vocês não me conhecem ainda. Vocês vão conhecer os professores do Júlio Grau. Eu dou aula no Júlio Grau desde 2014, já faz um tempinho, já vou fazer 7 anos, né? Já foram 6 Olingraus, né? Vocês não sei, não vai ter a chance de ter o Olingrau esse ano, agora em 2020, muito provavelmente, mas o Olingrau é um dos maiores eventos, um dos melhores eventos que eu já participei lá no Júlio Grau, né? E, hi, Sara, e antes disso eu dava aula em cursinho, dava aula para 5, 6 alunos, aí o meu marido falou, vamos dar aula no estado, tá louco, mas tô aqui, e agora no online, né? E vamos lá, então. Deixa eu ver aqui. Sora, Fala. tem uma dúvida para tirar. É que geralmente eu faço as atividades pelo Word e depois eu só mando o arquivo. Uhum. Não tem problema? No problem, pode fazer isso, continua fazendo isso. Tá bom, obrigado. Tá? O ano de 2020 foi aquela confusão, né? Ainda está sendo um pouco confuso. A gente achou que o governo ia estar mais estruturado agora no começo, mas eles ainda estão tendo problemas para matricular os alunos. Agora acho que já está todo mundo matriculado, né? Então é isso. Eu postei a atividade da revisão do To Be no começo lá da semana, né? Deixa eu ver se eu consigo apresentar ela agora. Deixa eu ver aqui. Tá. Compartilhar. Tem que abrir ali o To Be. Estou compartilhando minha tela. Deixa eu ver aqui. Download. Não é aqui. Abrir arquivos. Vamos lá. Cadê aqui? Aqui. Tá, achei. Ok, mais gente entrando.
Vocês estão vendo aqui a revisão do to be? Ali na tela? Tá entrando aqui? Sim. Tá. Dá pra ver. Então, esse doc aqui, estão conseguindo ver? Tá, entrou ali na tela? Yes? Agora Sim. tá, então tá. Então, esse documento eu mandei aqui para vocês, vamos revisar ele, né? Por que a gente começa com a revisão do to be? Porque, to be de novo, to be de novo. Porque eu nunca vou esquecer, em 2014, quando eu entrei no Júlio Grau, né, eu fui para a turma da 81 ou 82, eu não lembro qual dos dois. Aí o João Pedro, que era uma figura, o João Pedro dizia para ele, João Pedro, se eu te colocar do lado da parede, tu vai conversar com a parede, né, João Pedro? E ele conversava. E aí ele, to be de novo, não sei o que, deu, to be de novo. Ele, mas a gente já viu isso desde o 5º ano, não sei o que, deu, tá, então me fala. E ele não sabia falar, né, I am, you are, e ele não sabia, então, to be de novo, vamos lá. Bom, por que estudamos tanto ele, né? Porque ele é um tempo verbal que é um dos poucos, é o único, né? Os outros são só conjugados na primeira e na terceira pessoa. Ele é o único que é conjugado na primeira, na segunda e na terceira pessoa. Ele funciona como verbo principal e como verbo auxiliar, ou seja, ele tem uma força que os outros verbos não têm, né? Ele é muito... Ele funciona como auxiliar, só o do, o to be, funciona como auxiliar, só o do e o to be. E o do, mesmo assim, o do também tem esse poder, mas a gente vai começar com o to be, tá? Então, olha, como o próprio nome já induz, o verbo auxiliar tem a função de ajudar o verbo principal quando não é forte o suficiente para fazer frases interrogativas negativas, né? Então, o to be vai ser forte só ele, e ele vai servir como auxiliar também, principalmente no eu estou fazendo, né? No present continuous, que a gente vai ver depois, tá? Então, my name is Clara, I'm Brazilian, I'm 20 years old, I was a student 2 years ago, então a gente vai ver o passado também, né? Não a presença da palavra be propriamente dita, e sim do is, am, was, né? Ele é um verbo irregular, então em cada tempo verbal ele vai alterar a conjugação dele, né? No presente a gente vai ter o is, o I am, he is, you are, e no passado I was, I vai ficar igual ao she, he, she, it was, e o outro vai ficar were, né? Tá ali, ó. Segue abaixo outra tabela com a tradução do be, ser, estar, né? Ele também tem o sentido de ter eu tenho 14 anos, né? Eu tenho 40 anos, eu não tenho mais 40 anos, eu tenho 43. I am years old. Se a gente traduzir literalmente, vai ficar eu sou 40 anos de idade. Eu sou 43 years old, 43 anos de idade. Mas vocês sabem que não dá para traduzir tudo literalmente, né? Porque às vezes não fecha com o sentido da frase. É só dizer que eu tenho 40 anos. Em português a gente fala eu tenho, em inglês a gente fala I am, ok? Então aqui, ó. I am, you are, he, she, it is, we are, you are, they are. Então, nós temos as pessoas, né? As pessoas, eu, você, ele, ela, isto, né? No inglês nós temos isto, então é fácil lembrar do it, a coisa, que it é coisa. Tem até o filme que era da década de 80 e agora também tem a outra versão. Que eu ainda não vi, mas tudo bem. Né? Então, it é coisa, nós temos o pronome it para o inglês, né? Para coisas, objetos, até bebê é it. Até bebê, no começo, ainda é it. We, you e they. We é nós, né? Tá ali. You, vocês. E they. A gente coloca a língua no meio dos dentes. They are. Então, gente, como é que eu vou saber se you é singular e you é plural? Muito fácil. Se eu tô perguntando, guys, how are you? Eu tô falando com todos vocês, né? Tem mais de uma pessoa no Meet aqui, nós temos 31 pessoas. Hey, people, que eu ainda não dei oi, hi. Então, how are you? Como vocês estão? Tá? Eu tenho 31 pessoas aqui no Meet, 31 pessoas me acompanhando, então é óbvio que
You, nesse caso, é plural. Mas se eu tô falando só com uma pessoa e eu pergunto, how are you? Né? Aí esse you vai ser singular, ok? Então, não tem problema. Na conversation, no contexto, a gente vê quando a gente está falando com mais de uma pessoa, quando a gente está falando com uma pessoa só. Então, né, na frase I love you é só você, é só a pessoa para quem você está falando, né? Eu te amo. O I love you todo mundo sabe. Mas se eu disser para mais de uma... I love you 101, né? Ainda não deu tempo da gente se conhecer, mas provavelmente vou amar trabalhar com vocês também. Ok? Então, é fácil a gente ver agora. Além disso, por ser um verbo considerado forte, ou seja, faz parte daquele seleto grupos de verbos auxiliares e de ligação, que tem capacidade de fazer frases afirmativas, interrogativas e negativas, sem ajuda, né, são eles que ajudam os outros, né? Tornando o aprendizado mais objetivo e simplificado. Essa frase está aqui com... Tem uma repetição ali. Tá? Tá errada aquela frase. Mas... O tempo verbal que é mais comumente utilizado é o presente e o passado simples, né? Quando eu vou para o futuro, eu vou usar um outro modal, que não é um auxiliar também, que é o will. I will be with you. I'll be back, né? Vou estar de volta e o be fica aí no infinitivo, a gente fala. Na forma básica, na verdade, foi o infinitivo sem o to, né? Que é só o be. Então, I will go, I will be, I will study. Mas a gente vai ver isso, o future... Calminha aí que a gente vai ver depois. Tá? Por enquanto, vamos ficar com o simple present. Tá? Na afirmativa. Na afirmativa, ele pode ser utilizado na forma completa ou contraída. Né? No inglês, a gente tem ali as contractions forms, né? Que é igual ao português. No português, eu falo eu tô. Né? Em vez de falar eu estou, eu tô. Né? Como você tá? Né? Tá tudo bem? Tá. Então, esse tá e o tô já viraram contrações no português brasileiro também, né? E a gente diminui algumas palavras, como refrigerante, refri, que mais? Acho que é só refri que a gente acaba fazendo isso, né? Finde, não sei o que, no fim de semana vira finde. Então, algumas línguas têm essa característica e o inglês também tem essa característica de, às vezes, contrair os verbos, principalmente o verbo, né? Does not vira doesn't, do not vira don't. A gente vai ver o do e o does depois no simple present. E o I am vira I'm, tá? I'm. I am, you are, your. He is, his. She is, she's. It is, its. Né? We are, we're. Deixa eu voltar aqui para a tabelinha. Tá? No passado não tem contraction, porque se ficasse I was, ice ia ficar estranho. You were, he was, she was, it was, we were, you were, they are. Tá? Mas no presente tem a contraction. É muito comum, né? No começo, principalmente, não conseguir pronunciar they are, there. Né? Fica there, e there é lá, né? There é lá. Fica theirs também é difícil, às vezes, de falar que é deles, né? Então, não se preocupem com a pronunciation no começo, que é só uma questão de acostumar a língua a falar. E outra coisa, né? Existe muito um discurso de que não importa o sotaque, não importa se a pessoa tem sotaque forte ou não, o que importa é que ela está comunicando, o que importa é que ela está conseguindo expressar o que ela quer dizer. Ok, guys? Então, ó, revisando de novo. Aqui é a tabela da afirmativa do to be. I am. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. Ó, tá todo mundo vendo bem grandona aqui? Yes. Tá? Esse doc tá lá no Drive. Tá no... Ah, vocês estão conseguindo ver? Alguém diz yes, please. Yes. Tá. Então, ali, I am, a forma contraída, I'm, né? E é o verbo também que vai começar a mostrar tudo pra gente, que vai começar a mostrar quem eu sou, né? A minha identity, a minha identidade, de onde eu sou, o que eu faço, qual é a minha profession, né? I'm a teacher, I'm married, né?
I'm 43 years old, e tudo isso quando a gente pergunta, hi, what's your name? Né? A gente usa o to be, ok? Então, aqui, ó. Ali está dizendo que qualquer uma das formas, tanto a contraction, tanto a forma contraída, quanto a descontraída, né, a forma completa, são corretas e amplamente utilizadas, depende apenas da opção do falante. Mas não está escrito aqui uma coisa que é importante falar. Quando eu vou escrever um texto acadêmico, quando eu vou escrever um TCC, que daí é o texto da faculdade, eu tenho que usar sempre a forma completa, não posso usar it is, eu não posso dizer it's, tá? It is, aí tem que ser sempre na forma completa, ok? Bom, aí ali tem algumas traduções para vocês fazerem. Nossa, o dog, não, é um G, pensei que era um dog, tá? Então, vamos lembrar lá o vocabulary. Teacher, né, happy, because I'm happy. Então, great doctor. What is a great doctor? O que é um ótimo... Ela é uma ótima médica. Né? Vocês estão traduzindo direitinho. Até agora, todo mundo está traduzindo direitinho. Cute, cute, né? Cute. É fofo, tá? Cute. É fofo, fofa. You're so cute. Vocês são tão fofinhos. E é uma palavra bem usada no nosso vocabulary. Que mais ali? Guatemala. Do you know where is Guatemala? Guatemala is Central America, né? Na América Central. Eu nem sei onde é que fica Guatemala também. I know it's Central America, but tem o Panamá, depois aí fica Guatemala. I don't know. Tem que ver o word map lá. Não sei por que colocaram ali Guatemala. We are classmates. Classmates, mate. Mate é muito usado na Austrália para dizer, cara, e aí, meu? E aí, cara? Mate, tá? É parceiro. Mate. Então, workmate é colega de trabalho. Classmate é colega de classe, de sala de aula, tá? E na Austrália eles usam muito mate como meu, parceiro, cara, né? Mate. Handsome. You are very handsome. Vocês são muito charmosos. Handsome é o beautiful que a gente usa para man. Tem essa coisa. Handsome é só para homem, tá? Depois eu vou procurar pesquisar por que a origem de handsome só pode ser usada no masculino. Mas, enfim, handsome é só para o gênero masculino. E a gente vai ter outra coisa bem interessante no inglês, né? Não tem gênero as coisas. No português tem a mesa, né? Feminino. A cadeira, né? O carro. É tanto que o americano fala a carro, né? Fala o mesa. Então, fazer essa confusão. Lá é tudo it, né? It é isso, né? Então, the table, the chair. The table, a mesa. The book is on the table. The book. Então, the car é o mesmo artigo, a gente vai revisar depois os artigos. Deixa eu ver aqui qual é a pergunta. Tá. A Maria Eduarda tá colocando ali o telefone dela, tá? No WhatsApp. Deixa eu só fechar a porta aqui. Para vocês chamarem quem for da 102 para ela montar o grupo da 102 ali no WhatsApp. Depois eu te chamo também, Duda. O celular tá ali com meu filho, mas depois eu chamo. E tá ali o number dela, então anotem ali o number. Deixa eu pegar aqui o number. Também. De nada, ok? Tá? Então, guys, it's a table, né? The table. A gente vai ver depois os artigos definidos e indefinidos. Vocês lembram do the book is on the table, né? Que é o a, tá? Então, como não tem gênero as coisas, então é tudo the, né? Que é o e a. E também pode ser os, né? The cars. Aí só os carros ficam no plural, mas eu sei que são os carros. Tá? Também tem a Alice ali que tá trabalhando como líder ali, 101. Adicionem a Larissa, por favor. Depois eu vou adicioná-las também. E deixa eu pegar um papel aqui e já anotar o número dessas gurias. Ok. Vamos lá. Vamos anotar o número da Alissa. Ok. Deixa eu ver ali.
Tan, tan, tan. Ok? E a Maria Eduarda. Tan. Tan, tan, tan. Peraí, errei o número. Tá, esse aqui já foi. Ih, fiz uma confusão aqui. Tá, Luísa. Tan, tan, tan. Tan, tan, tan. Tan, tan, tan. Tá, ok. Então, guys, revisando. Nós temos em inglês o verbo to be, que é um verbo muito importante. Vocês têm que fazer lá aquela atividade, me mandar até o dia 27, ainda tem tempo de quem não fez atividade, fazer atividade. Eu dei 2 semanas, semana que vem eu posto outra atividade, né? E o to be é o principal verbo que a gente começa os estudos de inglês, por ele ser um verbo forte, por ele ter uma conjugação, coisa que os outros verbos não têm. Ele tem a conjugação do I, do you e do she, he, she, it. E os outros verbos só vão ter o I e o he, she, it. Só 2 conjugações, só no present, né? O to be serve como auxiliar no present continuous, que a gente vai ver depois. E ele serve, então, para dizer eu sou, eu estou, quem eu sou, né? To be or not to be, that's the question. Por isso que até Shakespeare, lá em 1500, fez a frase famosíssima, né? To be or not to be. Outra coisa, a gente tem ali um vocabulário básicozinho para vocês traduzirem, né? Cute, eu tava falando que cute é fofo, tá? Serve para feminino, masculino, né? Transgender, qualquer pessoa pode ser cute, tá? Mas handsome existe, não sei por quê, essa característica que handsome é só para masculino, tá? Girls beautiful, boys handsome, né? Handsome. E é traduzido como bonito, charmoso, ok? You are very handsome, vocês são muito bonitos. They are my favorite cousins. Então, no começo lá, eu falei de algumas pessoas da minha family. E agora olha quem está aqui. Deixa eu dar aula. Deixa eu dar aula. Tá, vai pra lá. KKK, Bernardo, porque não é tu, né? Boa tarde, menininho. Hi, Gabriela. Que fofo. Thank you, Luísa. Não dá tela pra ele, gente. Ele é cute. Mas peraí. Vamos. Peguem lá uma camisa de força, por favor. Isso aqui, ó. Isso aqui é home office, né? Isso aqui é pandemia, né? Vai lá. Tá, te manda. Oi. Vai pra lá. Vai pra lá. Ó, o padrasto dele tá chamando ele. É complicado, né, Daniel? Tá, tu vai ficar aqui. Vai lá. E fecha essa porta aí. Ok? Deixa eu fechar a porta ali. Tá, te manda. Vai. Bom, gente, isso aconteceu ano passado, acontece para quem tem filho pequeno, né? Alguém tem irmãozinho, sabe como é que é. Então, eu tava falando do pessoal da família, né? My son, né? Meu filho, que vocês viram. E foi só eu falar no diabo que levanta o rabo, né? Foi só eu falar nele que ele já apareceu. E eu tenho 2 stepsons. Stepson. Step é aqueles que vêm emprestado, né? Então, são os meus enteados. Eu não tenho nenhuma stepdaughter, só 2 stepsons. One is 12 and the other is 9. Tá? Ele tá fazendo as atividades da escola dele também. E cousin na família. Se escreve cousin, ali, ó. Aqui. They are my favorite cousins. Eles são meus primos ou primas favoritos. Então, depois a gente vai revisar o family, o vocabulário de family também. Vou falar uma coisa bem legal no vocabulário, que vocês sempre vão encontrar em qualquer texto, no Enem, em qualquer texto da faculdade, qualquer texto em livro didático, em qualquer texto, mesmo no material material que vem lá dos Estados Unidos, que vem da Inglaterra, sempre vai ter o cognate, os cognatos, cognates. Depois a gente vai trabalhar eles, tá? Então, aqui, na negativa,
Como é que eu faço a forma da negativa? Então, tem a forma contraída também, né? I'm not, you're not, he's not, she's not, it's not, we're not, they're not, né? Aren't ou isn't, tá? No I am not não tem uma contração, mas tem uma contração que é muito comum no Black English. Vocês sabem que existe o Black English. Existe uma coisa chamada inglês negro, né? No inglês, que é um dialeto que os negros usam. Então, existe muita coisa que é só Black English, né? Que não é considerado correto, mas no Black English, então, eles fazem assim, ó. I ain't. Ó. I ain't. Tá com a minha foto aqui da carteira. Então, existe dialetos lá também. Assim como a gente tem nosso sotaque, lá eles também têm sotaque, né? Um sotaque texano, mais que pura, né? Eles falam pelo nariz, assim, parece que falam. Tem o sotaque padrão British, por exemplo, né? E o ano retrasado, tinha uma turma, umas gurias que adoravam quando eu falava British accent, né? Magic Potter, né? Harry Potter, o Harry Potter. E depois eu vou contar um pouco da minha experiência lá na Inglaterra. Eu fiz intercâmbio lá, então posso contar também para vocês. E o I ain't, então é Black English. Tem o Black English, tem o Standard English, né? Standard American English. Standard é padrão. Então tem o padrão norte-americano, padrão britânico, padrão australiano. Assim como a gente tem a norma culta aqui também, né? Que é, por exemplo, a forma como os apresentadores da Globo têm que apresentar o jornal. Claro que tem apresentador que tem um pouquinho de sotaque, um pouquinho mais forte, mas geralmente eles conseguem fazer uma coisa bem padrão, né? Bem objetiva, bem carioca, Rio de Janeiro, São Paulo, né? E fazem dessa maneira, ok? E no to be, então, eu não tenho a contração do I, tirando I ain't, que é o Black English, que é mais Black English, e o resto tá ali, ó. You aren't, he isn't, she isn't, it isn't, we aren't, you aren't, they aren't. Lembrando que, de novo, se eu tiver um paper, se eu tiver um TCC, eu não posso usar it isn't, it is not. Tá? Eu tenho que usar a forma completa daí. Sempre nos textos acadêmicos, eu vou ter que usar as formas completas dos verbos. Ok? Alguma dúvida até agora? Não. Ok? Tirando a participação do meu filho ali, maravilhosa, né? Todo mundo achou ele um fofinho. Ele é fofo, mas vocês sabem que dá trabalho. O meu office é assim mesmo. Yes, Daniel, it is. No começo ele queria aparecer em tudo quanto era videoaula, né? E minha irmã mora em São Paulo, mora no interior de São Paulo. E aí ele liga para minha irmã, e minha irmã é professora também, só que lá na cidade dela, ela tá dando aula presencial. Vão alguns poucos alunos, mas ela tá dando aula. E aí ele liga no meio da tarde, fica horas conversando com ela dele, mas deixa a Ale trabalhar, Alessandra é o nome dela. Deixa a Ale trabalhar, né? Ele fica enchendo o saco da Ale. Ok, guys, então to be vocês já viram lá no 5º ano, no 6º ano, no 7º, no 8º e no 9º, né? Já trabalharam com to be, já trabalharam vocabulary, family, que a gente já revisou um pouquinho aqui também. Depois a gente revisa mais. E ali, então, a negativa do to be, né? A negativa do to be na forma contraída, na forma completa, tá? A negativa. Então, eu vou acrescentar o not, e o not vai, então, fazer aquela contração you aren't, he isn't. Ok? No passado, fica como I was not, ou I wasn't, you were not, you weren't, he was not, he wasn't, she was not, it was not, we were not, you were not, weren't. Tá? Então, aqui eu quero que vocês usem as contrações, né? He is not from Guatemala, he isn't, ou he's not, tá? Podem colocar a apóstrofe ali, aquele símbolo, não é o apóstrofo de Jesus, é apóstrofe. Tá? Não é apóstolo que de Jesus, apóstrofe. É um símbolo que a gente vai usar na língua, e a gente usa no português também,
né? A gente usa, e eu vou dar um exemplo aqui que todo mundo conhece, a maioria é daqui da Zona Norte, passo da areia. Então, a gente usa apóstrofe para retirar uma letra e colocar apóstrofe no lugar. Então, da areia, copo d'água, né? Copo d'água, são as duas formas que a gente usa apóstrofe no português. Da areia, d'água. Não me lembro de outros, mas tem também, tá? E eu vou usar apóstrofe ali para dizer que uma letra foi escondida, né? Eu comi uma letra, né? No aren't, eu comi o O, eu comi o O do not, tá? Então fica aren't. Mas se eu fizer his, né? H-E, apóstrofe S, eu vou ter omitido o I, certo? E a gente omite também no copo d'água, no Passo da Areia, né? A nossa escola não fica no Passo da Areia, fica ali no Santa Maria Gorete. Vocês sabiam que o nome daquele bairro é Santa Maria Gorete? É. E tem um bairro Santa Maria Gorete em Belo Horizonte também, não sabia. Porque eu entrei no grupo agora no Face. Para quem quiser o meu Face, pode me adicionar, falando no Face. Natasha com CH Marins. Tá uma foto de uma planta lá, vacina os professores, tá? Sou eu. Eu não uso muito o Insta, mas também é Nata Marins, o Insta. Podem me seguir lá que eu vou seguir vocês também, tá? E o Face eu uso mais, o Face, então é mais fácil se comunicar comigo através do Face. Depois eu deixo meu WhatsApp também para as líderes, e as líderes vão repassando à medida que tiver a necessidade. E também a Snapchat eu não uso, Tinder também não, tô casada, obrigada. Põe aqui no chat, já coloquem os... Ó, vou colocar aqui meu Face. Tá? Então... No Insta é @natamarins, Face Natasha Marins, tem outras Natashas Marins, eu sou a plantinha, tá? Vou colocar minha foto ali depois para vocês. Hi, Esther! Eu tinha uma aluna que era boeira também, deve ser tua parente, ok? Bom, guys, vamos lá para interrogativa, tá? E na interrogativa, então traduzam façam essas contractions depois. Tá aí no passado ali, I was not a teacher, you were not happy today, he was not from Guatemala, it was not a good dog, we were not sad, they were not the best cousins. Então, traduzam. Tá? Eu não era uma professora, você não estava feliz ontem, tá? O resto vocês traduzem. Bom, na interrogativa, gente, na interrogativa tem uma característica do inglês que acontece em todos os tempos verbais, com todos os auxiliares, então já vamos se acostumar. Na interrogativa, o inglês, o verbo vem para frente do sujeito. Tá? No português não acontece isso, você pergunta, você é um aluno? Afirmativa, você é um aluno. Aqui, você é um aluno? Eu só mudo a inflexão para mostrar que é uma interrogativa. Eu só mudo o tom da frase, né? Eu sou brasileira. Eu sou brasileira? Você é brasileiro? Né? Você é de Porto Alegre? Tu és de Porto Alegre? Vamos usar o tu, então. Vocês são gaúchos? Todo mundo aqui é do Rio Grande do Sul? Eu morei em São Paulo também, depois eu conto. E é só isso, né? Isso é um copo. Isso é um copo. Afirmativa. Isso é um copo. Interrogativo. Eu só vou mudar a inflexão. No mandarim do chinês, que é a língua mais popular, da maior população falando, né? São 13 bilhões de pessoas. Quase 1 bilhão de pessoas falando mandarim. O chinês ele tem uma característica bem interessante. Para fazer interrogação, eles colocam ma no final. Ma. Então, sempre vai ter um ma no final. Né? E ma também é mãe, ma também é vaca, então, e também é cuidar, parece. Então, mamãe cuidou da vaca, fica ma. Uma coisa assim. E só muda ela ma. Então, o opus ni hao é tudo bem, e ni hao ma é tudo bem, como você está? Ni hao ma. Se alguém já viu alguma vez alguém falar ni hao em mandarim, significa tudo bem. Aí, tá tudo bem? Ni hao ma. Então, cada língua vai ter uma estrutura para formar a interrogativa. O português é só o ponto de interrogação. Tá? O português, eu só vou mudar a inflexão. No inglês, tá ali a regra, ó.
em inglês. O not desaparece, claro, não é uma negativa, eu estou fazendo uma pergunta. A pergunta é interrogativa. Not é negativa. Quando eu nego, eu digo que uma coisa não é. E quando eu pergunto, eu quero saber o que é. Né? What's your name? Qual o seu nome? Então, o verbo vai para frente do sujeito. Sempre, sempre, gente, o verbo vai para frente do sujeito. Né? No caso do to be, eu só tenho o to be para ir para frente do sujeito. No caso do do e do does, que a gente vai ver depois, eu vou ter o do e o does que vão para frente do sujeito também. Então, ali, am I? Are you? Is he? Is she? Is it? Are we? Are you? Are they? Né? Are we Brazilian? Yes, we are Brazilian. Então, sempre vai ter uma característica na interrogativa que depende de cada língua. No português, basta colocar o ponto de interrogação. No espanhol, a gente tem que colocar o ponto de interrogação de ponta cabeça, né? Mas é só isso também. Né? Tu és brasileiro, tu és, né? Eu sou brasileira, eu sou brasileira, né? Só muda a inflexão também, mas no escrito eu coloco a interrogação de ponta cabeça. No English é assim, eu coloco am I? Are you? Is he? Is she? Né? Is it red? Yes, it's red. Né? Então, no inglês eu faço assim. Sora, eu já vi eles falando em filmes assim, you're sad, né? Você está triste, e fazer uma pergunta, are you okay? Geralmente eles perguntam, are you okay? Né? Mas eles podem perguntar também, podem sim fazer erros coloquiais e dizer, you're okay, né? Fazer a pergunta sem colocar o are you okay? Sem colocar o are na frente, ok? Gente, então assim, ó, a negativa eu coloco not e faço aquelas contrações e na interrogativa eu coloco o verbo aqui na frente, tá? Então, ali é a estrutura, né? Am I beautiful? Are you happy? Is he from Guatemala? Is she a good doctor? Is it a dog? Are we classmates? Are you a student? Are they your favorite cousins? Né? E assim vai. Então, are you happy? I hope everybody's happy. Tá difícil a gente ficar feliz o tempo inteiro em pandemia, mas deixa eu acender a luz aqui. Mas I hope everybody's happy. Right? Ok. Gente, alguma dúvida até agora? Como a gente faz a estrutura do to be, a negativa e da interrogativa? Yes? Can I go on? Posso continuar? Pode. Yes. Tá. Então, gente, tá tudo bem explicadinho lá no doc que vocês receberam. Quero que vocês façam, quem ainda não fez. Tá aqui as traduções, né? Então, tudo bem colocado ali. Certo? Bom, ok. Vamos dar continuidade aqui. Então, você pode estar se perguntando por que dessa mudança da posição de verbo e sujeito. Não se preocupe, é apenas uma convenção da língua inglesa. Então, como eu expliquei, tem algumas convenções da nossa gramática, né? A gente não precisa mudar o verbo de posição, continua sujeito, verbo e interrogativa, mas no inglês tem essa convenção que as pessoas colocam o verbo na frente. Tá? Então, é isso. Outra coisa, posso falar I is, não, I am, tá? Então, vamos tentar memorizar essa conjugação que ela é muito importante. Mas a gente vai cometer erros, né? Uma das coisas que eu mais trocava no começo, eu lembro como era difícil falar he e she, porque he era ele e she era ela, então às vezes eu falava she, queria dizer he, às vezes eu falava he, queria dizer she. Vocês não pegaram he-man e a she-ra, né? He-man, ele, homem. She-ra, ela, her. O ra veio do her, que é dela. Mas a she-ra tá no Netflix, ainda não vi a versão nova dela. E então tem muita dificuldade no começo para falar he, she, né? Para lembrar I am, I is, I are, não. Né? Como é que os alunos falavam sempre, professora? Para mim, como é que é? No, you is beautiful, né? You is beautiful, não, you are beautiful. Então, é muito comum a gente fazer esses tipos de erro no começo, não se preocupem, não tenha medo do erro, o erro existe para todo mundo aprender. O que seria da humanidade se não fosse o erro, tá? A gente nunca teria aprendido. Então, eu quero que vocês coloquem
aqui qual é o verbo correto, né? Buses. Buses são ônibus, né? Mas os ônibus. Em português não existe ônibuses. Mas eles estão no plural ali, the buses. Bus é singular e buses é plural. Então, os ônibus são verde. São. Muita gente colocou o is ali. Pay attention. É are. Tá? Já estou dando a resposta aqui para vocês. People. E people? People são pessoas, né? Mas o people tem uma... é povo. Então, is. People é is. People is happy today. Ok? Então, buses are e people is. Então, muitas pessoas trocaram ali, porque pessoas é plural, certo? Yes, but no. Né? Certo? Só que não. O nosso famoso SQN. Então, people is. Tá? Their friend. E o their friend é o amigo. É o amigo deles. O que está no plural é o eles. É deles. O amigo deles não está bem no hospital. Então, ele não está. É is também. Eu já dei a resposta ali dessas primeiras, mas tudo bem. O resto vocês vão fazer sozinhos, tá? E vocês vão colocar, tirando a 10, where are my books, onde estão os meus livros, que já tá na interrogativa, não precisam fazer a interrogativa e a negativa do where are my books, já tá na interrogativa, né? Se alguém quiser dizer, os books estão na mesa, os books estão na estante, bookshelf é estante, tá? The books are on the bookshelf, se alguém quiser responder, né? Bookshelf. Bookshelf é estante. Tá? Então, não precisa passar para a interrogativa. E eu queria, então, finalizar aqui. Tá? Façam lá, quem não fez ainda. The man, young. Mais algum vocabulário que vocês não sabem aqui? Brazilian, Canadian, very well, cute. Cute, eu já expliquei o que é. As colors, lembram das colors? Red, green, blue, black, né? Purple é roxo, né? Violeta, violet. Que mais? Yellow, brown, green já foi. The buses are green, então aqui é green, ok? Beige é beige. E light blue, dark blue, light purple. Purple tem light purple, pode ser um violeta, né? Um roxinho. Tem uma que tá na negativa e não precisa passar para negativa. Deixa eu ver aqui. Their friend's not good. Tá? Mas lembra que is no their friend é o amigo. Ou a amiga, tá? O deles que tá no plural. Então não precisa passar aquela para negativa também. Passem para afirmativa, né? O amigo deles está, ou a amiga deles está bem no hospital. Né? And I hope everybody's well. Então, façam essas activities e me mandem até o dia 27. Ok? Alguma dúvida com relação ao to be? Alguma dúvida com relação ao uso do verbo, ao vocabulary? Mais vocabulary. A gente vai trabalhar bastante vocabulary. Don't worry, be happy, né? Senhora, eu não tive nada no fundamental. Eu tive inglês horrível no fundamental e agora 2020 foi aquela... Fala, Daniel, pode falar. Vai dar continuidade nas atividades de to be? Vamos tentar não. Vamos fazer só essa revisão, porque eu já tenho que começar o simple present. Mas se tiver alguma dúvida, a gente faz mais uma aula de to be, sim. Eu posso fazer mais uma aula de to be, ok? Tá, não. É só para saber mesmo. Obrigado. Quem não teve o to be ainda no fundamental, a gente veja de novo, leia tudo que eu expliquei aí, vê a aula aqui de novo, faz as atividades. Se ficar alguma dúvida, a gente vê na aula que vem, ok? Mais alguma dúvida? Abram seus coraçãozinhos. Tá ali, Ana Natasha, tá? Mas eu sou Natasha, então, teacher Natasha, please. Nobody uses Ana. Nem meu pai que deu esse nome usa Ana. A minha irmã uma vez ligaram para cá cobrando, né? Não gosto de Ana? Não me chamam de Ana. E meu pai que me deu esse nome. Aí ligaram, a senhorita Ana está, minha irmã disse, não tem ninguém com esse nome. Então vocês imaginem. Meu
Deus, então ninguém fala. Na família é essa Nata. Na família é Nata. Tanto que no meu Insta tá lá, Nata Marins. Podem me chamar de Nath, podem me chamar de Nata, podem me chamar de teacher, só não me chama de Teacher, né? Que aí eu jogo pela janela. Não podem me chamar de Teacher, porque eu sei que vocês são só zoeira, então, né? Já sabe como é que é o negócio. Já sei. Eu dou aula há 6 anos para o Júlio Grau e eu dou aula há mais de 10 anos, Daniel, para adolescente, então eu sei bem como é que é. Sei bem. Tem uma longa história aí, né? Fala, tua ida para a Inglaterra. Quando eu fui para a Inglaterra, Daniel, foi assim. Eu tinha 17 anos e eu tinha passado no vestibular para a URGS e para a PUC para fazer jornalismo. Eu sou jornalista também, ó. Eu sempre falo para as minhas alunas, não seja jornalista, por favor. É uma profissão muito difícil, tem que ter muito contatinhos e eu não tinha contatinhos na época. E aí eu passei no vestibular na URGS e meu pai tinha uma grana guardada. Na época foi 1996, eu tinha 17 anos. O real estava muito bem valorizado, o real tinha acabado de surgir e a política econômica tinha colocado o real igual ao dólar. Então, uma passagem para a Inglaterra, minha passagem de ida e volta para a Inglaterra, custou $900. Eu fiquei lá com $3.000. Em 3 meses eu gastei $1.000, que era R$1.000 por mês. Então, naquela época, o real estava muito bom, estava muito valorizado, e a passagem custou $900, R$900. Imagina, a passagem hoje deve estar R$5.000, e na época foi só R$900. Então, na época, meu pai estava com dinheiro. Ele disse, olha, se tu for para a PUC, a gente vai pagar as mensalidades da PUC. Agora, se tu não quiser, se tu for para a URGS, aí tu pode ir para a Inglaterra. Aí eu fiquei 3 meses estudando lá. Eu já tinha inglês daqui. Eu tinha feito no IASG aqui, e o IASG reabriu ali no Lindóia de novo. E eu estava no intermediário. Aí eu cheguei lá no começo. Foi muito difícil eu acostumar o meu ouvido com o inglês britânico, porque na época não tinha Harry Potter, então a gente não tinha a noção do que o britânico era tão diferente do American. E é bem diferente, é tipo português do Brasil e português de Portugal. Vocês imaginam como diferença muito grande. E no começo foi difícil, não, socorro, isso aqui não é inglês que eu aprendi, não. Eu encontrei uma americana, logo, acho que na primeira ou na segunda semana, eu encontrei uma americana, e ela disse que ela, que é falante nativa, ela não entendia o que eles falavam, né? E tem e ela disse que ela fez até ela passou por um problema embaraçoso, né? Que ela ficou bem embarrassed, porque ela chegou pro colega e disse, o colega estava com colete, né? E colete em American English é vest, V-E-S-T, vest, né? De veste, V-E-S-T. Só que em British, vest é aquela camisa de baixo que alguns homens usam, uma underwear, é uma roupa de baixo. E ela falou, nice vest. E ela queria dizer, que bonito colete. Só que ele falou, como assim tu tá vendo a minha roupa de baixo? Deixou ela super constrangida, porque ela tinha falado, que colete bacana, e ele achou que ela tava vendo a roupa de baixo dele, a calcinha, a cueca, e ela ficou constrangida. Então, falante em British é coat. Não, coat é casaco, é overcoat. Como é que é? Agora até esqueci como é que é em British. Mas, enfim. E aí eu fiquei com uma senhora indiana, né? Porque na época eu coloquei lá que eu era espiritualista e não comia carne, estava no tempo da vaca louca, coloquei que não ia comer carne, fiquei com uma senhora indiana. Mas foi bem legal, né? E eu até hoje sinto saudades lá da England, né? Muito legal. Bem legal. Mas o mais legal é quando eu chegava lá e as pessoas... E eu não tinha... E as pessoas não tinham noção de como que era o sotaque do brasileiro, da brasileira... Nossa, né? E a cara do brasileiro pode ser a cara de qualquer um, né? Alemão, loiro, preto, japonês... turco, né, indiano, qualquer pessoa pode ser brasileira,
né? Tanto que a Glória Pérez coloca qualquer brasileiro lá para fazer papel de hindu, para fazer papel de muçulmano, não sei o que, né? Aí meu pai dizia, tu não sai com passaporte na rua, porque o passaporte do brasileiro é o mais visado, é o mais procurado, porque qualquer pessoa pode ser brasileira. Né? Então, para usar no black market, era muito fácil, eu não saía com passaporte, o passaporte ficou sempre comigo e eu não perdi o passaporte. Glória. E aí, então, as pessoas ficavam me olhando assim, perguntando, where are you from? Né? Where are you from? Are you from Italy? Are you from Spain? Né? Espanha tem um pouco mais a ver com o Brasil também, mas as pessoas não se davam conta de que eu era Brazilian. I'm Brazilian. Ah, ok, you're Brazilian, nice. Não podia falar que era brasileiro. Não, elas não sabiam, elas olhavam para minha cara e, tem cara de quê? Porque brasileiro tem cara de qualquer coisa, né, Daniel? Brasileiro é alemão, brasileiro é preto, brasileiro é japonês. Sim. Entendeu? Então, elas, pela minha fisionomia, pelo meu rosto, elas não sabiam dizer de onde eu era. Né? Alemão tem cara de alemão, né? Turco tem cara de turco, muçulmano tem cara... Árabe tem cara de árabe, apesar do meu pai ser parecido com árabe. Né? Então, japonês tem cara de japonês, coreano tem cara de coreano. Né? Apesar da gente não saber muito bem a diferença de japonês e coreano, pra gente fica um pouquinho tudo meio parecido. Mas eles olhavam para minha cara e não sabiam dizer de onde eu era. Sabiam que eu não tinha cara de inglesa, não tinha cara de British, mas where? Onde, afinal? Ok? O que mais? Foi muito legal uma vez que eu fui. Fala, Dani. Valeu pela resenha. Tem outras histórias. Ih, o pessoal que já foi meu aluno já sabe assim, senta que lá vem história, né? Eu tenho bastante história para contar para vocês. Aí uma vez eu fui no museu, eu estava no museum, né? Eu fui falar com um professor da university, e ele disse, but your English is very good. Meu Deus do céu, aquela noite eu fui dormir, né, com meu ego lá em cima, um professor dizendo que meu English era very good. Então, quando eu fui lá, ainda não tinha o parque do Harry Potter, não tinha Hogwarts ainda. Depois que surgiu, foi em 96, depois que surgiu o Harry Potter. Mas eu sou apaixonada pela cultura inglesa. Mais alguma dúvida? Mais legal era eles perguntando, where are you from? Né? Sem saber dizer de onde eu era, meu sotaque também estava meio estranho. Assim. Ô, Sora, o colega ali mandou uma dúvida ali no chat. Deixa eu ver aqui. Vamos abrir o chat. No, Taylor, no. Pode colocar isn't ao invés de not. No problem. Tá correct. Ok? All right. Outra coisa que eu sempre digo para os alunos, né? E eu passo meia hora falando isso, mais ou menos. Agora eu só vou ter 5 minutinhos para falar. Vocês hoje têm ferramentas que eu não tinha na época. Né? Então, na época, eu ficava lá no play, pause, para ouvir uma música, para descobrir o que eles estavam cantando na música. Só 20 anos depois que eu fui descobrir o que eles estavam cantando na bendita música. Tá? Então, hoje tem letras traduzidas, tem Netflix, tem internet, tem Google Translator. O Google Translator é bom, é ótimo, mas o Google Translator, às vezes, no começo, mais lá uns 10 anos atrás, o Google Translator fazia muitos erros. Agora já está bem melhor e é uma ferramenta excelente. Só que, às vezes, a gente coloca uma coisa e ele traduz outra. Né? Então, às vezes, ainda comete erros. Eu era especialista em achar os erros do Google, porque vocês sempre vão querer usar o Google. Então, vocês têm... A nossa salvação é o Translator. É o Translator. I know. Eu sei. Toda professora sabe quando o aluno usa o Google. Toda, não tem como. Exatamente, Gabriela. E a gente já cometeu muito erro, né, Gabriela, usando o tradutor. Então, os teachers histórias. Professora, todo mundo copiou na nossa escola, todo mundo copiou de uma pessoa só, e todo mundo tirou a mesma nota, e a professora todo mundo tirou a mesma pessoa, e eu acho que, sei lá, se ferraram, né? Aí vocês aprenderam, nunca mais. Na verdade, a gente ficou super feliz, porque a gente não gostava da professora. Nossa, deu um bolo que só. Nunca imagino, gurias, imagino, girls.
Mas essa história vai ficar para a história também, então, né? Então, Google Translator é uma ótima ferramenta, uma ótima ferramenta. Usem, mas eu vou saber quando vocês vão estar usando o Google Translator e quando vocês forem procurar. É bom para procurar palavra por palavra, né? O que significa isso? Como é que eu falo isso em inglês? I don't know. Então, como é que é garrafa, né? Bottle. É 2 T's, mas eles falam bottle. No American, no British é bottle. Como é que é mochila, né? Como é que é cortina, curtain, né? Então vai lá e pergunta, coloca lá a palavra que eu quero dizer. Claro que eu não sei todas as palavras, né? Eu não sou um walking dictionary. Eu tenho um vocabulário muito bom, eu estudo inglês desde que eu tinha 15 anos, eu tenho 43, então são 30 anos estudando inglês, né? Aí no começo era muito gente, quando eu via uma coisa sem legenda, né? Tá sem legenda, porque os VHS, na época era VHS, né? Não tinha DVD ainda, não tinha nem Netflix. Então tinha a opção dublado ou legendado, né? Só que às vezes nunca tinha opção legendada em inglês, então só tinha legendado em português, né? E hoje vocês têm a opção assistir legendado em inglês, lá no YouTube, tá? Tem a ferramenta, muitos vídeos têm a ferramenta para vocês colocarem a legenda em português ou inglês, tá? Então vocês têm ferramentas que eu não tinha, né? Eu tinha que ficar lá no pause lá da minha fita. Vocês nem sabem o que é uma fita cassete. A gente usava isso daqui para rebobinar a fita, para voltar a fita. Depois eu mostro uma fita cassete para vocês. Então, vocês têm coisas, ferramentas que eu não tinha. Aproveitem essas ferramentas. Uma coisa que eu falei, que eu já falei em sala de aula também. Vocês sabiam que um adolescente de 15 anos, agora em 2020, vocês têm mais conhecimento que o Alexandre o Grande tinha quando ele conquistou a Macedônia com 18 anos? Não é? Então, o que vocês vão fazer com esse conhecimento? Vocês sabiam disso? Vocês têm mais conhecimento que Alexandre o Grande, que foi o grande imperador. Nossa, conhecimento da onde? Da onde? Porque vocês sabem que a Terra é redonda. Ele não sabia que a Terra era redonda. Nossa, pra mim é plana. Sora, gente, tem gente que discorda dessa teoria, viu? É verdade, mas deixa eu dar outro exemplo, então. Ele sabia que ele não sabia que a Terra era redonda, a gente sabe, ele não sabia da lei da gravidade, a gente sabe, a gente estuda em física, né? Não sabia H2O, que H2O era a fórmula química da água, então vocês têm muito mais conhecimento do que ele. Ok? Então vamos dominar o mundo. Terra é plana. A Terra é plana. Yes. Ok, guys? Mais alguma coisa? Eu vou encerrar a gravação, então, aqui. Quem quiser ir saindo, alguma dúvida? Nossa, façam atividade, tá? Faça atividade, Daniel. Gabriela, don't use Google Translator. Nem vai ser preciso, Gabriela. Faça, né? É bem fácil. Não, isso aí nem precisou, né? Alguém aqui tem algum problema, quer usar algum outro nome como identidade social? Só me falar que eu uso também, no problem, tá? Isso, para mim, é um assunto que eu sempre trabalho muito bem em sala de aula. Thank you very much. Aceitação, acolhimento, né? Eu vou tentar trazer todo mundo para ser mais inclusiva possível, ok? Ok, então, Sora, tu é perfeita, e é isso. No, I'm not perfect. Eu gostei muito de ti, minha outra professora de inglês, coitada, nem inglês sabia direito. Oh, God. Oh, my God. Eu era feliz, cara. Até o meu filho de 6 anos sabe falar homem de... Ô, Sora, a professora de inglês tinha 90 anos, ela não sabia nem dar aula direito, coitada. A gente, então, só tem história maravilhosa com professores de inglês. Sim. Sim, tirando essa... Dá pra fazer uma série de TV com a nossa A gente dava cada bolo em professor, era até no de geografia. Misericórdia. Quando vocês saíram do colégio, os professores disseram... Bah, não duvido. Ok, deixa eu encerrar aqui a gravação. Vamos encerrar aqui a gravação. Interromper a gravação, ok.